Oi, Pro, tudo bem? O filme que a gente escolheu para falar sobre foi Laranja Mecânica, e a gente vai falar dos conceitos de punição, reforço e generalização respondente. Os integrantes do nosso grupo são o João Luca, a Laira, o Lucas Lenz, eu, Melissa Santo, Thaís Cristina e a Luciana Loyola. Agora, para começar, a Thaís vai falar um pouquinho sobre a sinopse do filme. Lançado em 1971 e dirigido por Stanley Kubrick, o filme Laranja Mecânica retrata um futuro distópico que se passa no Reino Unido, uma sociedade marcada pela decadência moral e pela violência extrema. O nosso protagonista, Alex, é líder de uma gangue que promove crueldade gratuita, cometendo atos como agressões, roubos e estupros. A filosofia de vida do Alex é pautada em causar dor e sofrimento aos outros, algo que ele mesmo nomeia como ultraviolência. Após ser preso e condenado por seus crimes, Alex é submetido a um tratamento experimental chamado de terapia Ludovico. Essa técnica de condicionamento comportamental visa eliminar qualquer desejo por violência que o indivíduo tenha, associando imagens de violência a sensações de náusea e dor. Dessa forma, Alex se torna um ser extremamente passivo e inofensivo, e incapaz de ser impulsivo ou de se defender. O filme aborda questões como livre-arbítrio e determinismo, violência e sociedade, poder e controle. O filme levanta questões como a natureza do livre-arbítrio e nos leva a reflexões como e nos convida a questionar sobre os nossos valores, crenças em relação com a sociedade. Pois o diretor nos provoca, mostrando pra gente um futuro que não está tão distante da nossa realidade atual. O filme Laranja Mecânica é uma crítica contundente à sociedade contemporânea, que parece celebrar a violência através da mídia e da cultura popular. O filme nos leva a refletir sobre as causas da violência e sobre o papel que a sociedade desempenha nessa perpetuação. Segundo Skinner, a punição está relacionada à modificação do comportamento por meio da introdução de consequências que reduzem a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer. A punição pode ser positiva ou negativa dependendo de como o estímulo é aplicado ou retirado. A positiva é quando há redução de frequência de um comportamento adicionando algo como consequência, e a negativa também é a redução da frequência de um comportamento, porém retirando algo como consequência. Podem esperar sentados, meus irmãozinhos. Não vou dizer uma só eslovo sem o meu advogado. Conheço a lei, idiotas. Pois bem, vamos mostrar para o nosso amigo Alex que conhecemos a lei também. Mas que só isso não é bastante. Corte feio esse aí, hein, Alex? Que pena, não? Estraga sua beleza, sabia? Quem fez isso com você? Como se portou? Pra que isso, cretino? Isso é pela sua vítima. Seu canalha, desalmado, miserável. Faça-o ele soltar! Seu verme sujo. Boa noite, Sr. Peltotti. Boa noite, sargento. Estou na sala B, senhor. Muito obrigado. Sargento, senhor. Boa noite, Sr. Deltoide. Boa noite, inspetor. Vai querer seu chá agora, senhor? Não, obrigado, sargento. Depois. Consegue toalhas de papel? Claro, senhor. Estamos interrogando o detento. Talvez queira entrar na sala. Muito obrigado.
Boa noite, sargento. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Newton. Nossa, o garoto parece do avesso, não é? Vejam o estado dele. O senhor tirou as palavras da minha boca. Violência gera violência. Ele resistiu a seus captores. Bom, nesse caso aqui a gente consegue perceber tanto a punição positiva quanto a negativa. Então, no caso, a punição positiva, ela vem junto com a agressão dos policiais, porque ele recebe algo, no caso ele recebe agressão, e o objetivo, no caso, seria fazer com que os delitos e as ações do protagonista fossem diminuídos, né, tivesse sua frequência diminuída. Então, por isso, a gente considera que seria uma punição positiva. E, no caso, o que a gente considerou como uma punição negativa foi o fato de ele ter tido a sua identidade retirada dele. Então, a gente entende que isso se enquadra como uma punição negativa. Para entendermos o reforço, precisamos entender que o comportamento é moldado pelas suas consequências. Reforço é uma consequência de um comportamento, e é por isso que um comportamento pode ser modificado se as consequências dele forem alteradas, porque eu vou estar manipulando os reforços. Ou seja, se eu estou em uma situação que algum estímulo me causa aversão e esse estímulo aversivo é retirado, é um reforço negativo, porque um estímulo foi retirado. Um reforço positivo é um estímulo sendo adicionado, ou seja, eu choro para alguém e pedindo doce, e eu ganho doce. Então, o comportamento de eu chorar pode ser feito com mais frequência para que eu ganhe doce, que é a minha resposta, que é a consequência que eu busco. E é por isso que as consequências são importantes para entender quais são os reforçadores e o motivo dos comportamentos de cada pessoa. Quer dizer que agora o George virou o general, mandando e desmandando? E o Jim vai ser um estúpido bulldog sorridente. De repente eu videei que pensar era para os gloops e que os Zúmines usam a inspiração e o que Bog envia. Mas agora uma linda música vinha me ajudar. Havia uma janela aberta com um estéreo ligado e videei no mesmo instante o que fazer. Não havia cortado nenhum cabo vital do Jim. Daí, com a ajuda de um tastuque limpo, o Crove vermelho logo estancou. E não demorou muito para acalar os 2 soldados feridos no pub chamado Duke of New York. Agora sabiam quem era o mestre e o líder. Ovelhas, pensei eu. Mas um verdadeiro líder sempre sabe quando deve ser generoso com seus vassalos. Bom, agora voltamos ao que éramos, né? Tudo como antes e caso encerrado. Certo, certo, certo? Certo. 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 Mas, George Boy, aquela sua ideia... Bom, nessa cena a gente pode dizer que é um caso de reforço positivo,
porque o fato de a gangue cometer esses delitos trazer uma certa satisfação para eles faz com que esse comportamento seja eventualmente repetido. Como funciona a generalização respondente? A gente tem estímulo condicionado, que é quando depois do processo de condicionamento, ele começa a provocar uma certa resposta. No exemplo do aeroporto, o avião é o estímulo condicionado. A gente tem resposta condicionada, que é quando a resposta aprendida, que acontece em resposta ao estímulo condicionado. No caso do aeroporto, o medo é a resposta condicionada. E a generalização é quando os estímulos similares ao estímulo condicionado também eliciam a resposta condicionada. I woke up. The pain and sickness all over me like an animal. Then I realized what it was. The music coming up from the floor was our old friend Ludwig van and the dreaded Ninth Symphony. Essa é uma cena que retrata uma generalização respondente, porque é um estímulo que anteriormente era neutro, e na verdade era até agradável, era uma música que o protagonista gostava, se torna algo que ele associa a um momento em que ele passou por muito sofrimento, muita dor. Então, por essa razão, a música inicia aquela resposta de desespero, e enfim, e desse desconforto que ele sente. Laranja Mecânica acaba sendo um filme muito polêmico por tratar tópicos muito sensíveis de uma maneira bem explícita. Mas a partir de uma análise mais profunda, com base no behaviorismo radical, a gente até consegue perceber que o Kubrick, que é o diretor do filme, realmente se inspirou nos conceitos do Skinner para estar produzindo essa que é considerada uma obra clássica da cinegrafia. O filme traz de maneira muito palpável que seria uma crítica bem estrutural à análise do comportamento, mas ele usa de exemplos muito exagerados e extrapolados. Tanto que o próprio Skinner defende a aplicação das teorias através de mudança significativa da pessoa, e não é o que a gente observa acontecendo no filme. O protagonista só passa a responder de maneira diferente por conta das agressões e ele mesmo não entra em contato com a realidade das consequências de suas ações.